Olá, eu queria comentar algumas coisas que têm me chamado a atenção sobre, na verdade, algumas concepções que, de uma maneira bastante inusitada, me parecem muito conservadoras e muito negativas, pessimistas sobre a relação, né, das pessoas hoje com as novas tecnologias. Acho que é um fenômeno muito novo e, por ser muito novo, né, sempre agrega de alguma maneira ou de outra um discurso muito arraigado num polo mais otimista, achando, por exemplo, que as novas tecnologias vão salvar, né, os humanos de todos os seus males e questões preocupantes, né, e no outro polo também uma visão pessimista totalmente radical que diz e culpabiliza, né, de uma maneira absoluta a tecnologia pelas questões da contemporaneidade, pelas questões agravantes, pelas questões de sofrimento. Eu peguei esse artigo que foi publicado na Folha de São Paulo, eu vou ler ele com vocês, e é um artigo que fala sobre brincadeiras, né, na era virtual. E que alguns teóricos vão falar então de uma nova fase, uma nova modalidade que poderia ser chamada de cyberinfância, né, em que as crianças começam então a preferir os games, os videogames, celulares, quer dizer, as novas tecnologias aos brinquedos mais tradicionais, né? E aí vou ler aqui com vocês o artigo e depois eu vou dar comentando algumas coisas que me chamam a atenção. Até os 12 anos, eles ainda são crianças, mas as crescentes responsabilidades em interação social, competição em jogos e intimidade com os produtos eletrônicos, sinalizam que elementos do mundo dos adultos começam a entrar na vida dos teens. Essa é também a fase em que os brinquedos se digitalizam e mudam de cara. Não raro, bonecas, bolas e figuras de ação cedem espaço a celulares, MP3 e videogames. A fantasia que preenchia o mundo da criança praticamente some. Dos 7 aos 9 anos, a criança cai na real. A fantasia volta aos 10 anos, ligada à aventura, personagens como Harry Potter, que representam conflitos da vida real, diz a psicoterapeuta infantil Lucinéia Batistella, docente aposentada da Unesp. Nessa fase, pais e indústria penam para oferecer brinquedos atrativos que vençam a disputa com outras mídias. Falta inventar produtos interativos como a internet, avalia o consultor de marketing. Também nessa idade, a criança fica mais responsável, meninos e meninos separam-se, só voltam a se entender novamente na adolescência, explica Maria Aparecida Zauber. Socialização. A partir dos 7 anos, a criança torna-se mais competitiva e envolve-se com jogos, como os de tabuleiros e cartas, e com os esportes. É uma etapa adequada para incentivo de atividades físicas, aconselha a psicopedagoga e escritora Angela Maluf. O convívio com outros revela o esforço de identificação com o grupo, o que pode se manifestar através de coleções com papéis de carta, carrinhos, né, e etc. Débora Lara Apps, de 8 anos, tem uma coleção diferente, um zoológico de pelúcia. Dou mais atenção à capivara, que tem cara engraçada, e à girafa, que é bem alegre. A tecnologia. A desenvoltura com a tecnologia não deve assustar. Quanto maior o contato com a TV e com o computador, mais as crianças desenvolvem a habilidade de usá-los. O fenômeno foi batizado de cyberinfância pela pedagoga Lenine Ornelis, docente da UFRGS, e autora do livro Infância que nos escapam, da criança da rua à criança cyber. A geração anterior trocava roupas de uma boneca de papel. A criança de hoje faz isso em uma página da internet sem temer o computador. Mas, se o excesso preocupar, é hora de impor os limites. Se o máximo for 1 hora por dia, os pais deverão ser inflexíveis. No primeiro mês, as crianças reclamam, depois descobrem outras atividades divertidas. Edmilson Casado, 42 anos, chama a atenção do filho Fábio, 12, quando o tempo de videogame excede 1 hora por dia. Mas quando aparece um jogo novo, ele perde a hora brincando, confessa o pai. Fábio, que já tem PlayStation 2, pediu um Nintendo DS para o dia da criança. Ele funciona como um palme e dá para gravar a fase em que você parou. Para entender essas cybercrianças, os especialistas recomendam o envolvimento dos adultos com os filhos. É necessário mostrar à criança que o brincar existe no game, no futebol e na bicicleta, afirma Dornelles. Pais reclamam que a criança não sabe montar uma pipa, mas quem a ensina? Todas as crianças brincam se nós as convidarmos. Eu peguei esse artigo que fala de uma maneira bastante ampla, né, não se aprofunda, até porque está no jornal e etc., mas para, de alguma maneira, polemizar e, na verdade, mais buscar uma reflexão do que dar respostas prontas, né, de que eu vejo muitas vezes os meus alunos ou mesmo os jovens falando dessa relação
seja da criança, seja do jovem com a internet, de uma maneira muito conservadora, muito moralizante, né? E só apontando, então, o que de negativo poderia estar sendo motivado por essa relação. Então, é muito usual a gente ouvir coisas do tipo: o contato com a tecnologia deixa as pessoas mais individualistas, né? O contato com a tecnologia faz com que as pessoas se fechem no universo do virtual, esquecendo-se do universo do real. E aqui eu sempre faço um parênteses, né? Como se o virtual não tivesse uma dimensão de significado real. Então hoje, até do ponto de vista filosófico, né, tem um livro que vai discutir bastante isso, que é o livro O que é Virtual, do Pierre Levy. Não se opõe virtual do real, né? A oposição possível é virtual do presencial, ou seja, nós temos no virtual outro modo, outro regime de presença diferente, né, do regime de presença que se dá no modelo presencial físico, por exemplo, em que duas pessoas estão face a face, né? Então, muito usual as pessoas falam, no mundo real, no mundo virtual. Falar do real, aliás, essa noção do real, né, o que é realidade, o que é real, é algo extremamente complexo de se definir. Filosoficamente, eu diria que há séculos vários pensadores tentam definir isso, né? Vamos pegar a própria ideia do Kant, né, que a gente não pode olhar para a realidade e entendê-la de uma maneira absolutamente fidedigna, né? Mas sempre é uma percepção fenomênica, ou seja, quase uma representação, um sentido que se dá a essa vivência, né? Então, tomar um pouco de cuidado com essas oposições que no senso comum se fazem entre o real e o virtual. Na verdade, o virtual, né, para ser bem fidedigna à história da filosofia epistêmica, quer dizer, nós só falamos de virtual, a oposição viria na atualização, né? Nem usaria a palavra presencial, né? Então precisa tomar um pouco de cuidado, porque nesta ideia de, mas o real e o virtual, parece que a gente entende o virtual como algo que não tivesse sentido para a vida das pessoas. E se não tem sentido para a vida das pessoas, a internet estaria fadada a ficar reclusa, né, apenas ao âmbito da pesquisa, apenas ao âmbito militar, né? E o que a gente vê é que o sentido interpessoal, por exemplo, ou o sentido afetivo da internet alcança, né, limites inimagináveis, né? Daí o sucesso e esse povoamento das redes sociais, esses espaços. Então precisa tomar um pouquinho de cuidado, porque tanto as posições muito otimistas quanto as pessimistas sempre são posições e são recortes muito unilaterais, né? Estou falando aqui, eu li esse artigo de cyberinfância, né? Porque sempre me perguntam, eu que estou sempre estudando esses assuntos, mas os videogames não deixam as pessoas mais violentas ou as crianças mais violentas, né? E estudos, inclusive estudos norte-americanos, estudos aqui no Brasil, que foram apresentados no último Psicoinfo, junto ao Conselho de Psicologia, têm nos mostrado que muitas vezes o videogame é uma válvula de escape dessa violência, né? Talvez se não tivéssemos o videogame, essa criança sim poderia estar apresentando muitas vezes um comportamento mais agressivo, etc. Então não dá para taxar os videogames e culpabilizá-los de todo o mal da humanidade. Obviamente, como o próprio artigo aqui, a reportagem nos alerta, é preciso um certo parâmetro, é preciso uma ideia de educação, né? Professora, mas aquela criança ficou na lan house e saiu de lá com uma arma e matou algumas pessoas na rua, sei lá, eventos como esse que nós temos visto aos montes aí nas mídias nas últimas décadas. Bom, mas aí vamos pensar assim, o que faz, né? Esta criança está sozinha numa lan house por horas a fio, que situação social, familiar é essa de abandono, né? Que óbvio, em contato com uma tecnologia, né, que não tem como premissa substituir, né, as relações interpessoais, quer dizer, a tecnologia não foi inventada para isso, né? Tem que entender que a tecnologia, inicialmente, ela foi uma mediação, ou seja, ela foi um veículo de mediar uma relação, que é uma relação interpessoal. Então vejo muitas vezes as pessoas falando desses fenômenos, seja da questão da cyberinfância, dos games, de uma maneira muito parcial, né? Sem entender que o fenômeno da internet está dentro de outros tantos fenômenos muito mais globais, né? Como a questão do neoliberalismo, como a questão do próprio capitalismo da era do consumo, né? Das microéticas. Então, para se falar disso, há de se contextualizar. Não se pode simplesmente generalizar esse assunto, né? Como se fosse apenas uma psicopatologização da tecnologia pelos problemas sociais e psicossociais que temos.
Então, de alguma maneira, essa minha fala hoje é uma fala muito mais no sentido de alertar e mobilizar a todos nós, né, para olhar para esses fenômenos de uma maneira muito menos preconceituosa, muito mais aberta, né, fazendo aquilo que talvez lá atrás a fenomenologia nos ensinou, que seria essa suspensão fenomenológica, né, dos nossos valores, das nossas supostas verdades, e olhar para o fenômeno da intersubjetividade e das novas tecnologias de uma maneira muito mais contemplativa, aberta, né, no sentido de pegar apreender este movimento e tentar aí sim olhar para este movimento a partir, né, da sua realidade, do seu movimento. Tá bom? Fica aí a dica, fica aí quase uma confissão, aí uma ideia que eu carrego comigo, né, e que eu sempre tento trazer junto aí aos meus alunos e às minhas pesquisas.